Enquanto nos dividirmos entre vítimas e agressores, ninguém evolui. E enquanto esperamos que alguém altere comportamentos para não nos magoar, nenhuma relação tem futuro. Eu digo isto porque existe uma diferença fundamental entre sermos atacados e sentirmos atacados devido a dores antigas ou até alheias a nós, mas que de alguma forma nos tocam. Há uns tempos aprendi que expressões como humor negro ou para mulher até que faz bem, dizer que alguém é obeso ou mesmo elogiar os caracóis de um cabelo africano pode ser ofensivo. Mesmo que seja uma admiração genuína de uma característica de outra pessoa, mesmo que nos refiramos a um termo ligado à definição científica, mesmo que estejamos a falar de algo que não seja de facto habitual uma mulher fazer e no caso da primeira expressão em nada relacionado com a raça na sua origem. São considerados ofensivos porque são sensíveis a grupos específicos de pessoas, não porque estejam a ser marginalizadas ou humilhadas, mas porque tocam em dores associadas a histórias pessoais ou mesmo coletivas que vestem o nosso sistema nervoso e que nos fazem reagir além do racional. E então seguimos assim, aparentemente evoluídos, proprietários de likes e visualizações, validados por comentários, inúmeros seguidores em redes sociais, ligados a infinitos grupos de WhatsApp e outros lugares cheios de partilhas filosóficas e motivacionais, mas infelizmente esgotadas de conexão real entre pares, e muitos de nós, por causa disso, seguem calculando cada palavra, cada opinião, com receio da consequência social que ela pode trazer. Seguimos de feridas abertas, exigindo ao mundo que se forre de algodão para não nos magoar. Seque águas profundas porque não sabemos nadar e que abafa a intensidade com que os raios de sol iluminam os dias, porque queima o que, embora se movimente por ruas e ruelas de algodão, segue aberta em ferida e carne viva. Esta postura geral de muitos de nós tem arrastado relações de todos os tipos para abismos inimagináveis, para discussões vazias e além da lógica que escorrem para dentro de casa, lugares de trabalho ou convívio, e em que o resultado não costuma ir muito mais além de afastamentos e exclusões vestidas de acusações e posteriores emancipações com rebaixamento da pessoa da opinião contrária à nossa, sem que haja a posteriori uma procura de entendimento do porquê daquilo nos ter afetado tanto, porquê que doeu daquela forma. Este movimento faz com que ambos os lados procurem a tribo de determinado assunto e aí lavem as suas feridas na mesma água que lavou também o sangue escorrido pelos seus pares. E por isso, emantada dos mesmos lamentos, mantendo-se pertencente ao grupo e por isso validada a cada argumento, muitas vezes em contraponto. Estamos a perder a capacidade de dialogar entre vizinhos porque aprendemos que só é seguro fazê-lo com quem pensa como nós. Todos os outros são racistas, incompetentes, fascistas, comunas, delinquentes, misóginos, misândricos, infantilizados, ignorantes, transfóbicos, homofóbicos, traidor, negacionistas e qualquer outro adjetivo que me esteja a falhar para encaixar alguém que não pense como nós. Perdemos a capacidade de estar com quem pensa diferente. Perdemos a capacidade de olhar além do que nos divide em opinião numa mesa de refeição. E com isto, matamos também a capacidade de perceber que todos nós procuramos o mesmo no final do dia. Sejas de direita ou de esquerda, de qualquer cor, religião, raça ou estado social, todos nós queremos viver em paz, segurança e prosperidade. E se na maior sala de desacordos de opinião surgisse uma catástrofe, eu quero acreditar que todos nos uniríamos para salvar vidas, fossem elas de que espectro fosse. A verdade é que ninguém cresce assim, mas todos se polarizam. E se nos polarizamos, o movimento seguinte será de compensação. Da mesma forma que um pêndulo que é enviado de forma abrupta para um extremo de um dos lados, ele irá fazer o mesmo movimento contrário como forma de compensação da força e energia que o impulsionaram primeiramente. A excluir a minha e a tua história para justificar o que aparentemente dizem que nos separa racial, social ou ideologicamente é desumanizar-nos e alimentar apenas ciclos e narrativas alheios às nossas necessidades de conexão e convivência saudável e necessária a qualquer evolução, seja ela pessoal ou coletiva. Eu jamais diria a um paciente para exigir ser compensado pelos pais pelo que lhe faltou. O trabalho é sempre ressignificar a maneira como olhamos e habitamos essa falta. E nas relações com pares, o que eu observo muitas vezes é um espectro a exigir ao outro que o valide, que o compense, que se anule, muitas vezes de forma a fazer valer o sofrimento que causou, mesmo que tenha sido gerações atrás ou ao abrigo de costumes diferentes. São lados identificados com narrativas de vítima, perda e falta no aguardo de validação e compensação do lado ao qual elas atribuem a agressão. Como se sem isso não pudessem avançar. Olhando a história da humanidade, ela sempre foi construída em grupos, em estratos e posições diferentes. E é daqui que se gera a vibração, a fricção necessária ao movimento. E é óbvio que isso não exclui que haja sofrimento. Porque nós nunca vamos ser iguais. Somos muito diferentes entre géneros, raças, culturas, religiões. E é isso que nos torna
parte da melhor equipa de todas. Habitamos um mundo e a sensação de mais liberdade de expressão, mas com muito menor responsabilidade pessoal, com maior conhecimento, mas com muito menos sabedoria. Vamos parar de culpar o passado pelo que ainda não habitamos internamente no presente, independentemente do vetor para onde estas palavras te estejam a levar. Vamos perceber que identidade temos quando assumimos a responsabilidade de abdicar do lugar de vítimas, que ao mesmo tempo nos dá uma autoridade para nos tornarmos agressores também. Nenhum de nós acorda a pensar o quanto almeja fazer sofrer o outro. Mas quando acontece, talvez estes comportamentos espelhem rotas traçadas pelas experiências dos que habitaram esta terra antes de nós. Muitas vezes a vida coloca-nos como responsáveis por mudar algo, não porque sejamos culpados, mas talvez porque sejamos os únicos que podem fazê-lo. Obrigada por me ouvires. Tenha uma boa semana.